Deixa eu adivinhar, suas vendas caíram neste mês de setembro, acertei? Você já está ficando desesperado, já está pensando em ações de marketing, distribuir mais folhetos e até baixar seus preços? Calma, vamos entender o motivo da queda, mas antes, vamos falar os fatores que influenciam no consumo do gás. O gás é um produto conhecido na economia como de demanda inelástica, ou seja, o seu consumo não cresce exponencialmente, mas também não reduz significativamente ao longo do tempo. O consumo de gás no botijão se dá principalmente pelos 4 seguintes fatores principais. Primeiro, número de pessoas na localidade. Segundo, número de dias no mês. Terceiro, período de festas, o uso prolongado do fogão. E 4, a temperatura ambiente. Fator número 1, número de pessoas na localidade. Quanto mais gente para comer, mais alimentos precisam ser preparados e maior o uso do fogão a gás. Portanto, não espere um crescimento gigantesco nas vendas de gás, a não ser que tenha um forte êxodo de outras regiões que aumentou a população da cidade ou do bairro que você atende. Vemos isso, por exemplo, no estado de Roraima. A entrada de venezuelanos fez o consumo de gás aumentar 6,3% em 2018, enquanto o Brasil reduz as suas vendas de gás em 1,6% até agosto, como mostra o gráfico. Por outro lado, o consumo de gás não cai significativamente. Veja o que aconteceu com o consumo de gás no Brasil durante a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Uma queda significativamente, você vê aí no gráfico. Logo em seguida, em junho de 2018, as vendas dispararam, compensando as perdas do mês anterior. Isso é uma característica de produtos de demanda inelástica. Via de regra, no geral, o que não foi vendido hoje, vende-se amanhã. Fator número 2, números de dias no mês. Quanto mais dias no mês, mais alimentos são produzidos para mais pessoas, consequentemente, mais horas de uso do fogão a gás, aumentando o consumo e as vendas. Vemos isso no gráfico de vendas do Amapá, que tem uma estabilidade quanto ao clima, nós vamos falar isso mais adiante, né? Sobe e desce mês a mês, demonstrando os meses com 31 dias sobe o consumo e nos meses com 30 é ligeiramente inferior. Fator 3, período de festas, o uso prolongado do fogão. Vemos no gráfico de vendas anual que o mês de dezembro o consumo de gás dispara, ele cresce. Isso acontece porque as pessoas comem mais, usam mais o forno, fazem os alimentos para a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo, e usando mais o gás você tem um consumo maior, comendo mais o consumo é maior. Fator número 4, temperatura ambiente. A água é o principal parâmetro para isso. A água, quando ela está a temperatura de 10 graus Celsius no inverno, é necessária energia térmica, que efetivamente de calor, para elevar de 10 até 100, para que a água ferva e prepare a maioria dos alimentos. O delta, ou seja, a diferença de 100 para 10, é de 90 graus Celsius. Quando chega o verão, a água estando a 25 graus Celsius, para chegar a 100, precisa de energia térmica gerada pelo fogão somente de 75. Dá uma grande diferença. Por isso, quando chega o mês de setembro na região sul, sudeste e parte da região nordeste, as vendas caem. Se considerarmos o número do Brasil todo, a diferença de vendas de gás do mês de agosto para o mês de setembro é uma queda de 8,6%. Pronto, aqui está a explicação do motivo da queda de vendas. Se você estiver comparando o mês de agosto com o mês de setembro, o correto é você comparar suas vendas do mês de setembro de 2018 com o mês de setembro de 2017, porque o período tem características semelhantes. Você pode descobrir que as suas vendas cresceram, ou mesmo tendo reduzido, já excluiu o fator clima, fazendo uma comparação correta. Fizemos uma análise interessante. Separamos os estados brasileiros em 3 grupos. O grupo 1 são aqueles que têm o desvio padrão, que é o desvio da média de vendas de gás mês a mês, menor do que 40 mil botijões por mês. Isso se tratando de o ano inteiro. Isso significa que a variação nas vendas mês a mês é muito baixa. São os seguintes estados por ordem de menor desvio para o maior: Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Distrito Federal, Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Não coincidentemente, são quase todos da região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Vamos ver o gráfico de vendas do estado de Tocantins. Veja que os números pouco variam da média, que é essa linha pontilhada que você está vendo. Grupo 2 são os estados que têm desvio padrão das vendas de gás mês a mês durante o ano, acima de 40 mil botijões até 100 mil botijões. Este segundo grupo são aqueles estados cuja variação de vendas mês a mês é média. São estes: Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina, Goiás e Ceará. Já o grupo 3 contempla os estados que têm alto desvio padrão da média de vendas de gás mês a mês durante o ano. São eles: Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Vamos ver o gráfico de vendas de São Paulo. Veja que mostra a diferença de 1,8 milhões de botijões, considerando o mês de fevereiro como o menor mês e o mês de agosto como o maior mês de vendas.
Agora vamos ver onde estão estes grupos no mapa de temperaturas medidas e observadas no ano de 2017 pelo IMET. Veja que tem correlação direta entre a variação de vendas de gás durante o ano e a temperatura média da região, contribuindo para reforçar a tese da sazonalidade de vendas pela temperatura, que já explicamos antes. Falamos sobre demanda inelástica, não foi? Pois é, apesar da recente crise econômica, dos aumentos constantes do preço do gás, da greve dos caminhoneiros, as vendas permaneceram com leve variação para baixo. No Brasil inteiro, a queda de vendas de janeiro a agosto de 2018, comparado com o mesmo período de 2017, é de somente 1,6%. Onde mais caiu foi no estado de Sergipe, com impressionantes 9,8% negativos, menos 6,2% em Minas Gerais, Paraíba com menos 4,5%, Distrito Federal com menos 3,3% e Santa Catarina com menos 3,1%. E apesar do momento de crise, há estados em crescimento de vendas, como Roraima, pela entrada dos venezuelanos, com 6,3%, Espírito Santo com 2,4%, Paraíba com 1,7% e Amapá com 1,4%. Os demais estados mantêm pequena variação para menos. Citamos o maior estado brasileiro e, por conseguinte, o que mais consome gás, o estado de São Paulo, com queda de 0,9%. E o terceiro maior consumo de gás, o Rio de Janeiro, com queda de 1,1%. Os dados de crescimento de vendas de todos os estados estarão no infográfico que você vai baixar no final desse vídeo. Sabendo dos fatores que influenciam a venda de gás, o que você pode fazer para aumentar as vendas de gás na sua revenda? Na área de vendas se fala que só há duas formas de aumentar as vendas: vender para mais clientes ou vender mais para os clientes que você já tem. E no gás, como é que isso funciona na prática? No caso de vender para mais pessoas, é aquela forma de marketing tradicional que você já conhece, com folhetos, panfletos, ímãs de geladeira, marketing digital através das redes sociais, WhatsApp, Facebook e outros, com o objetivo de trazer mais clientes para comprar da sua revenda. Como a pizza inteira, quer dizer, o mercado inteiro não cresce muito, como já vimos, a fatia que você conquistar a mais dessa pizza foi necessariamente tirada de outra revenda concorrente. A outra coisa que você pode fazer é simplesmente torcer para uma chegada em massa de pessoas na sua região. Também é importante avaliar o potencial disso. A sua área é uma região consolidada ou está em expansão? Se está em expansão, tem potencial de crescimento. Se não, deve ficar estável. E no caso de vender mais para os seus próprios clientes, primeiro que você pode fazer é torcer para o inverno durar mais. Como vimos, quanto mais frio, maior o uso do gás. Agora, o que está sob seu controle é estimular o consumo do gás com receitas, especialmente as receitas que usam o forno do fogão a gás por mais tempo e usam forno. Eu acho que devemos espalhar a culinária paraense para todo o Brasil. A maniçoba, prato típico da região parecido uma feijoada, deveria ser tradição em todo lugar. Por quê? Porque durante o preparo, a folha da maniva, que é a base do prato, fica cozinhando 7 dias e 7 noites para retirar o ácido cianídrico. Já pensou ficar cozinhando de 7 dias e 7 noites e o consumo de gás disso? Brincadeiras à parte, estimule o seu cliente a comer mais, especialmente receitas que usam o forno ou os queimadores por mais tempo. Divulgue isso nos seus folhetos, nos e-mails, nas redes sociais. Quanto mais receitas ele fizer, maior vai ser o consumo de gás. Quer saber o consumo de gás de cada queimador do seu fogão? No nosso curso Expert em Gás GLP, explicamos isso e muito mais sobre o gás GLP, para tornar a sua equipe especialista no produto que comercializa. Nós vamos colocar um link aqui para você acessar e qualificar a sua equipe, torná-los expert em gás. Clique também abaixo aqui nesse outro link, se você quiser baixar o infográfico que eu prometi lá no início. Tem informações de vendas de cada um dos estados, a venda comparativa do ano de 2017 com o ano de 2018 até o mês de agosto, que são os dados fornecidos pela própria agência da ANP. Bom, aqui a gente termina esse vídeo. Agradeço a sua atenção, espero que tenha contribuído de alguma forma para você.